Oi galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o estresse no ambiente escolar, mas agora de forma adaptada para uma versão virtual. O tema da aula é Namastreta, como o estresse do ensino remoto pode reduzir seu desempenho escolar e também te ajudar a sobreviver? Imagine chegar na sala de aula e o professor anunciar que será aplicada uma prova surpresa. Se isso não te estressa, eu tenho outro exemplo: o ensino online. Essa mudança inesperada da sala de aula para o ambiente virtual, provocada pela pandemia da Covid-19, provavelmente gerou algum estresse em você. Se você está vendo esse vídeo, é porque possui acesso à internet, mas se a conexão falha ou o aplicativo com as atividades trava em momentos importantes, como você se sente? Você pode respirar ofegantemente, sentir o coração saindo pela boca, gritar ou até mesmo chorar. E nada disso parece adiantar quando em seguida chegam e-mails com mais e mais tarefas para serem feitas e entregues. Sua apostila ainda não chegou pelos correios e você ainda não aprendeu a usar bem o aplicativo. As aulas online estão acontecendo e se você chegar atrasado ainda fica com falta, ou ainda recebe só um texto para ler e responder as questões sem aula e nem explicações. Dá vontade de fugir, né? Ou de brigar. Pois é. Se você sentiu pelo menos um ou outros sinais físicos além destes, você se estressou com o ensino online. Estes sinais físicos são mecanismos adaptativos que preparam o nosso corpo para enfrentar e combater os obstáculos e desafios do meio em que a gente vive. Nos tempos dos nossos ancestrais, o que causava o estresse era ter que lutar com um tigre dentes de sabre ou caçar um mamute para sobreviver, por exemplo. Mas hoje, o estressor é aparentemente inofensivo: o ensino online. O nosso corpo responde a essas ameaças e isso é importante para a sobrevivência. Mas como é que isso acontece? Tudo começa no sistema nervoso central, que interage com o sistema nervoso autônomo, que é a parte que controla nossos batimentos cardíacos e nossa respiração, sem que a gente se preocupe muito conscientemente com isso. As nossas emoções também influenciam essas respostas. Essa interação ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, também chamado de eixo HPA, para ficar mais fácil. Calma, mas vamos relembrar. Nas aulas de anatomia, nós aprendemos que o encéfalo é subdividido em várias partes, e duas dessas divisões são o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo recebe informações internas e externas do nosso corpo, regulando a temperatura, o apetite, a sede, nossas emoções e também libera substâncias chamadas de hormônios, que são levados pela corrente sanguínea até a hipófise. A hipófise também produz e libera vários hormônios, mas vamos focar em um só, o ACTH, que é liberado após receber o estímulo do hipotálamo. Esse ACTH viaja pelo sangue até chegar nas glândulas suprarrenais, que tem esse nome porque ficam logo acima dos nossos rins. Como uma glândula, elas também produzem e liberam várias outras substâncias, como a adrenalina, da qual você provavelmente já ouviu falar. Além dela, as suprarrenais produzem outros hormônios como o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, e os liberam para o corpo durante situações estressantes. Estes hormônios contribuem para que mais e mais sangue seja destinado aos músculos e órgãos internos do nosso corpo, como o coração e o pulmão, e é por isso que nessas situações de estresse sentimos os batimentos e a respiração acelerados, mas o nosso rosto fica pálido. E tudo isso é para deixar o nosso corpo em estado de alerta e pronto para enfrentar o estressor, seja ele atacar ou fugir do mamute que citamos agora há pouco, ou ainda enfrentar a sua aula online, nesse caso de pandemia. Quando conseguimos vencer o estressor entregando a tarefa no prazo, por exemplo, isso gera um bom estresse, que nos motiva diante dos desafios. Mas se sua internet trava e em isolamento você não consegue se comunicar direito com os professores e seus colegas para tirar suas dúvidas, você pode se sentir desanimado, perder o interesse, ter insônia e alimentar pensamentos negativos que geram preocupações com suas notas, com reprovações e com as broncas dos seus pais. Neste caso, é um estresse negativo que vai ser gerado no nosso corpo e que precisamos ficar de olho, porque se for frequente pode se tornar crônico e provocar danos na nossa saúde física e mental, como por exemplo depressão e ansiedade.
Mas não é apenas em situações de tensão que produzimos e liberamos os hormônios do estresse. Todos os dias, cerca de 30 minutos após acordar, ocorre um pico de liberação do cortisol no nosso corpo. Ao longo do dia, essa produção e liberação diminui, e quando chega à noite, ela é bem reduzida. Isso é o que chamamos de ritmicidade do cortisol. E essa ritmicidade acompanha o período de dia e de noite, chamado ciclo circadiano. Esse relógio biológico condiciona nossas atividades e nós humanos preferimos descansar à noite e fazer nossas atividades durante o dia. Mas nem todos os animais são assim. As corujas, as onças ou seu gato de estimação dormem boa parte do dia e são bem ativas durante uma parte da noite. Você já notou, né? Agora você pode estar pensando, eu estou estressado todo dia? Mas eu odeio estudar de manhã, eu tenho tanto sono. Mas calma, é que nós crescemos achando que o estresse é um vilão, mas nessa aula já vimos que não é bem assim. Durante o sono, ficamos um período sem comer e graças ao pico de liberação do cortisol, podemos utilizar nossa energia armazenada para ter forças e levantar da cama, cuidar da nossa higiene, preparar nossa refeição e iniciar outras tarefas, como assistir essa videoaula de agora, por exemplo. Ao final do dia, você estará se preparando para descansar, e por isso o corpo produz e libera menos cortisol. Mas se nesse dia você teve dificuldade de entender a aula, de se manter conectado e fazer as atividades, é possível que mesmo indo se deitar no horário de costume, as preocupações do seu dia ainda não saíram da sua cabeça. Isso afeta a ritmicidade do seu cortisol. Você continua agitado durante a noite e pode até ter insônia. Pode acontecer ainda que seu quarto não esteja escuro o suficiente ou tenha ficado até tarde com o computador ligado, e isso prejudica a liberação de outros hormônios, que afetam o sono e o ritmo circadiano. Mas isso é assunto para outra videoaula. Existem pessoas que não se encaixam no padrão. Quando acordam cedo, sentem muito sono e não são produtivas. Se você não for essa pessoa, provavelmente deve conhecer algum colega assim, e ele deve ser mais ativo durante a tarde ou a noite. É que as pessoas elas têm diferentes rotinas e preferências individuais quanto aos horários para dormir, acordar e realizar essas tarefas. Na ciência, nós chamamos isso de cronotipo, que classifica as pessoas em 3 tipos: os matutinos, os vespertinos e os intermediários. Os matutinos são as pessoas que pela manhã se sentem dispostas para estudar e que dormem e acordam cedo até nos finais de semana. Os vespertinos são os colegas sonolentos durante a aula e que não gostam de estudar de manhã, porque preferem dormir, acordar e estudar mais tarde. Já os intermediários são todos aqueles que tanto faz, eles não possuem preferências bem definidas e se adaptam bem. E tá tudo bem ser de qualquer um dos 3 tipos. Mas e você? Com qual cronotipo se identifica? É importante reconhecer nossas preferências. Isso nos ajuda a adaptar nossas rotinas para potencializar nosso aproveitamento nas atividades e adequar nosso sono, porque a redução ou a privação do tempo de sono pode causar prejuízos cognitivos, ou seja, de aprendizado, aumento da irritabilidade e isso pode afetar o desempenho escolar. E quanto mais prolongada a exposição a esses estressores, maior a chance de problemas físicos mentais devido ao estresse negativo do qual já conversamos. Como você tem dormido durante o isolamento? Em qual horário você prefere estudar? Pensar nisso pode ser o início para te ajudar a organizar seus horários de estudo, lazer, exercícios e descanso, e assim evitar ou reduzir o estresse com o ensino virtual. Bom, espero que nesta aula você tenha compreendido alguns dos sinais físicos do estresse, bem como a importância da resposta interna do nosso organismo para lutar ou fugir dos estressores do meio em que nós vivemos. E não se esqueça que a liberação do hormônio do estresse não ocorre apenas nessas situações. Ela tem um ritmo diário do nosso corpo que também é essencial para a nossa sobrevivência. Também é importante dormir bem, conhecer nossas preferências de horários e entender como o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo dia e noite, influencia nas nossas atividades. Essa é uma das formas com as quais podemos lidar com o estresse do isolamento e do ensino virtual, sem tantos prejuízos de aprendizagem e principalmente sem adoecer.
É uma situação atípica, mas vamos conseguir vencê-la. Assim, depois de ver essa aula, a sua tarefa para os próximos dias é identificar quais situações do ensino virtual te estressam ou te estressaram. Você também deve tentar perceber se sente alguns dos sinais físicos do estresse e se o estressor motivou ou te desanimou no seu processo de aprendizagem. E por fim, será que tem algo que você gosta de fazer que poderia ajudar a te desestressar? Por exemplo, conversar e jogar videogames com seus familiares, fazer alguma atividade física em casa, meditar, fazer videochamadas cantando e dançando com seus amigos e outras coisas que você curta fazer. Mais orientações sobre a tarefa estão no arquivo que se encontra na descrição do vídeo. Além disso, lá vocês também encontrarão outro documento que é uma autoavaliação individual a ser entregue junto com a tarefa. Se cuidem e até nossa próxima aula!